Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer inicialmente a presença da professora Ariane Cardoso, nossa egressa do PEC, agora fazendo seu doutorado na UFPE. Eu sempre digo, eu gosto muito da presença da professora Ariane, seja porque ela está antenada com tudo que foi dado na disciplina PFC, então não vai deixar escapar nada do que os nossos trabalhos têm que ter, e seja também pela visão comparativa com outros trabalhos. Eu acho que essa visão dela, em ver todos os projetos sendo realizados, desenvolvidos, traz uma certa justiça, né, que é necessária nesse processo. Queria agradecer a presença de Alisson, que ele relutou um pouco, mas eu acho importantíssima a presença dele. Ele tem acompanhado a trajetória de Luciana nas disciplinas que ela foi fazendo, foi escolhendo o tema, foi, né, eu me lembro até um dia indo para Xerox juntos para tirar Xerox e materiais da disciplina. Então, isso começou no final de 2022, se eu não me engano, né, Luciana, a sua trajetória? Foi no meio de 2023. No meio de 2023, eu pensei que fosse no final de 2022, não, que a gente foi para... Você não foi na disciplina de TAIS, não? Você não participou da disciplina? Era TAIS, era... Não sei, você participou de TAIS não, então, Luciana? Não. Então foi menor do que eu imaginava. Você fez muita coisa, realmente. Depois também queria agradecer Karen, que é uma aluna de mestrado minha, que entrou o ano passado junto com a Alisson, e apesar de ser muito ocupada, mas tem uma experiência prática. Luciana, quando entrou, a gente decidiu fazer, seja pela época da pandemia, uma revisão sistemática de literatura, né? Mais uma coisa literatura, né? Mais bibliográfica. Karen traz uma perspectiva um pouco mais prática também, mas ela tem, e é o tema da dissertação dela, então ela está trabalhando sobre sustentabilidade social em projetos de retrofit, então, e ela é uma pessoa também muito cuidadosa, que tem esse olhar para os detalhes, então eu estou muito feliz, Karen, não sei se é a sua primeira experiência como orientadora de TCC, mas que seja a primeira de muitas se for. Espero que goste dessa experiência, tá certo? E agradeço também por ter aceito esse desafio de ajudar a Luciana na sua trajetória de graduação. Luciana, esse é um momento muito especial, né, porque você está terminando sua graduação, é só um dos elementos, não é tudo, mas já mostra, né, todo o potencial que você tem, talvez, para pesquisa, se Deus quiser, tá certo? Então, eu deixo você à vontade, você tem de 15 a 20 minutos para fazer a sua apresentação. Boa tarde, muito obrigada pela introdução, professora. O tema que eu escolhi para tratar da minha defesa foi sustentabilidade social aplicada em projetos de construção civil, sendo uma análise do estágio atual. Tive como orientadora a professora Emília e co-orientadora Karen, durante todo esse tempo aí que ela falou. A apresentação vai seguir assim por esses tópicos. Então, dando um conceito bem geral para a gente se contextualizar um pouco sobre o tema, é sobre o que é a sustentabilidade social, de uma forma bem genérica mesmo. São práticas que visam melhorar as condições de vida da população de forma sustentável. Porém, a sustentabilidade social, ela não se aplica sozinha, porque você não consegue falar em sustentabilidade social sem se atentar aos os impactos ambientais e econômicos. A introdução. Para a introdução, eu trouxe algumas citações que corroboram com esse tema e com esse conceito do tripé da sustentabilidade. Devido ao rápido aumento da população mundial, houve um avanço na quantidade de construções sendo realizadas em todos os países. Esse aumento nas atividades de construção tem como objetivo suprir as necessidades do país em termos gerais. Como eu falei anteriormente, que são os pilares da sustentabilidade são 3, a gente tem aqui Sachs, 2002, que ele afirma que não são apenas 3 que têm que ser levadas em consideração. São 8 dimensões que a gente tem que considerar nesses projetos, que além dessas 3 que eu citei, são a sustentabilidade cultural, ecológica, territorial, política nacional e política internacional. Então, a indústria da construção, ela desempenha um papel significativo no desenvolvimento econômico, mas também tem um impacto considerável no meio ambiente e na sociedade. Então, esse estudo, ele concentra-se na análise crítica da integração desses princípios de sustentabilidade social em projetos de construção civil. O foco principal está na avaliação do estado atual dessa prática.
Esse trabalho a gente seguiu explorando as iniciativas de sustentabilidade social em projetos e buscando os resultados que estão sendo obtidos até o momento. A justificativa. Os projetos de edificações eles têm um impacto direto na sociedade. Portanto, é crucial considerar a dimensão social da sustentabilidade para garantir que os projetos atendam tanto às necessidades da população, para a gente escutar as preocupações dela, quanto no desenvolvimento sustentável das empresas envolvidas. Ao estudar sustentabilidade social, aplicada em projetos de construção, a gente obtém insights sobre como planejar, projetar e gerenciar empreendimentos de forma mais responsáveis. Uma vez que a gente tem esse conjunto de práticas no planejamento, a gente evita muitos conflitos futuros no empreendimento. Porque quando você escuta as preocupações da comunidade e você atende de forma sustentável, isso faz com que você tenha um pé já no sucesso desse empreendimento, já que não vão haver conflitos sobre a definição desse empreendimento, no caso. Aí, como objetivo geral, a gente buscou analisar informações atuais relacionadas aos indicadores e processos da sustentabilidade social, analisando também os indicadores existentes e as barreiras. Os específicos, a gente seguiu como investigar as informações que a gente tem mais recentes sobre esses conceitos de sustentabilidade social, analisar como promover a sustentabilidade social nos projetos da construção civil, de acordo com a literatura existente, aí também identificar e analisar as barreiras e os desafios que são enfrentados pelo setor da construção civil na incorporação eficaz da sustentabilidade, destacando também as questões relacionadas à educação, conscientização da comunidade e também levando em consideração esse fato importante que é a resistência à mudança por parte da sociedade também e das empresas. E, por último, avaliar os indicadores e estudar como implementar as práticas de sustentabilidade social no setor da construção civil, visando melhorias para todas as partes interessadas. Então, partindo para o referencial teórico, a gente tem que a sustentabilidade social é um conceito essencial dentro do amplo escopo do desenvolvimento sustentável, como a gente está vendo já desde o início. Porém, essa prática ela nem sempre esteve dentro das discussões sobre sustentabilidade em geral. Como a gente pode observar aqui, a gente percebe que pelo menos na última década que ela veio surgindo na literatura. A gente sempre falou em construção sustentável, atrelada à economia. Aí, de uns tempos para cá, veio surgindo a ambiental, e atrelada à econômica e à ambiental, agora estão demonstrando interesse pela parte social, na parte da construção civil. Aí a gente também conseguiu encontrar alguns conceitos, que como não é uma prática muito... Não tem prática na construção civil sobre a sustentabilidade social, muitos atores tentam definir a sustentabilidade social do seu modo. A gente tem aqui, em 2004, McKinsey, que ele apresenta como uma condição de melhoria de vida e um processo dentro das comunidades para a gente alcançar essa condição de melhoria de vida. Seguindo aqui por 2019, com o IDOC, ele fala que abrange engloba mais essa parte de direitos humanos e preservação da diversidade, focando na segurança e bem-estar para as gerações futuras. Aí, só agora, mais recentemente, que alguns autores já consideram o conceito de sustentabilidade social como o engajamento da comunidade e da equidade econômica como fatores-chave para a sustentabilidade social. E é tanto que alguns ainda concordam que essa parte da participação pública, desde a fase do planejamento, é um fator-chave para esse empreendimento poder dar certo. Em resumo, a sustentabilidade social ela pode ser definida como inclusão econômica, cultural e política de diferentes indivíduos e grupos no processo do desenvolvimento. A metodologia. Então, para esse trabalho, a gente usou uma revisão bibliográfica, não consegui fazer a sistemática, foi feita uma análise qualitativa da literatura, que a gente buscou compactar o máximo de informações que a gente conseguiu durante esse tempo,
de uma forma que ficasse, tipo, que a gente abrangesse o máximo do que estava sendo estudado sobre esse tema em todo mundo, para poder fazer uma análise de dados melhor. Aí foi feita toda a descritiva com gráficos e tabelas, e para a gente organizar esses resultados, para organizar, para filtrar, fazer uma triagem, utilizei o fluxograma Prisma. Aí foi feito também, para definir a estratégia de busca, a gente optou por fazer umas pesquisas usando umas palavras-chave, onde a pesquisa que estava dando esse direcionamento para as buscas seria quais são os principais aspectos da sustentabilidade social que são discutidos na literatura e estão relacionados à construção civil e também como evoluíram ao longo do tempo. Pronto, a estratégia de busca, a partir da questão orientadora, a gente partiu para definir quais seriam as fontes utilizadas para a gente poder obter esses artigos. Foi através da biblioteca virtual da UPE que a gente acessou a plataforma CAPES e teve acesso a artigos que estavam no Web of Science, Cielo, Science of Direct e no Google Acadêmico também. Para encontrar esses artigos, eu utilizei apenas um booleano que foi o AND, combinado com as palavras-chave que estão aqui. Tipo, sustentabilidade social, AND construção civil, também como construção civil, AND projetos, tanto em português como em inglês. Após essa busca, para selecionar quais eu iria, de fato, usar no meu trabalho, defini uns critérios de inclusão e exclusão. Os de inclusão foi os artigos que tivessem no texto, no título, alguma das palavras-chave, tanto em inglês quanto em português. Exclusão, eu excluí tudo que não estava na língua portuguesa, nem na inglesa. Tipo, incluí só os que estavam em português e inglês, no caso. Excluí também os que estavam repetidos, etc., que eu vou falar aqui quando eu passar por fluxograma. Aí, através do Prisma, foi possível compreender e selecionar a melhor estratégia para a análise desses resultados. Aqui os resultados. No fluxograma que eu utilizei, a gente identificou os artigos na pesquisa através dessas palavras-chave. Nessas fontes de buscas que a gente utilizou, que eu utilizei, encontrei 182 artigos. Aí, a partir da triagem, os que não estavam nem em português nem em inglês, excluí 10. Também tinham alguns repetidos. Esses repetidos foram menos 29, ficando 143 artigos. Desses, eu excluí 6. Não, desculpa, calma. Nessa triagem, eu excluí 26 artigos que não tinham nenhum nome, nenhuma das palavras-chave no título, sobrando 143. Desses 143, consegui fazer uma leitura do título e dos resumos, o que totalizou em 111 artigos, após a exclusão de 6 que não tratavam bem da metodologia, que eu não consegui entender, e 3... Não. Deu para entender ou melhor repetir? Pode continuar, Luciana. Então, partindo para análise bibliométrica, a partir desses artigos que eu encontrei na busca, a gente conseguiu ver aqui uma distribuição de publicações por ano, que corrobora com o que eu falei no referencial teórico. A gente percebe claramente aqui quando é que esse tema de sustentabilidade social ele vem ganhando assim destaque. A gente percebe aqui que no ano de 2009, 2010 mais ou menos, foi quando ele realmente ganhou influência e tendo seu pico aqui mais ou menos em 2017 e 2018. Aí também consegui fazer uma análise de quantas publicações estavam tendo por países. Nesses 111 artigos que a gente encontrou,
foram definidos 24 países. E foi um ponto muito surpreendente positivamente para mim quando eu percebi que o Brasil era o que tinha um número maior de interesse sobre esse tema, que demonstra tipo, uma consciência muito boa sobre o quão é importante a sustentabilidade social nesses projetos. Pronto. Também pode ver sobre os indicadores. A gente tem vários estudos que mostram dos indicadores de desempenho da sustentabilidade social já publicados, desde trabalhos com 9 indicadores e até 50 indicadores, que foi o de Valdez Vasquez, passando também pelo de George, que ele encontrou uma categoria de 19 indicadores também muito bom. Aí aqui, o que Gourmand fez? Estou dando exemplo dele porque ele fez um estudo de 20, ele pegou 21 trabalhos que falavam sobre isso e compatibilizou, desde o que tinha 9 até o que tinha 50 indicadores e transformou em uma tabela com 17 indicadores, onde todos esses devem ser tipo, planejados e inseridos em qualquer projeto de construção civil que envolva a sustentabilidade social. Aí você vê aqui, a gente tem um grande número nos últimos 10 anos de interesse pelo tema. O Brasil vem demonstrando também uma boa consciência sobre a importância da sustentabilidade social e a gente já tem o que poderia ser o mais difícil de definir, que são as métricas. Que a gente tem muitas métricas, só são muito complexos para saber qual usar em qual caso. Aí você me pergunta, já que a gente tem muito interesse pelo tema nos últimos 10 anos, o Brasil está estudando muito sobre o tema. A gente já encontrou os indicadores, o que é que falta para ser implementado essa prática realmente nos projetos de construção civil? São aí que entram as barreiras para a implementação. Como a gente viu, ainda existe uma ambiguidade na definição da sustentabilidade social, a falta de apoio do governo, disponibilidade limitada de recursos financeiros, porque é uma prática que é muito cara inicialmente, assim, para implementar. A complexidade na medição da sustentabilidade social. Como a gente viu, só em um trabalho ele conseguiu compatibilizar 14 indicadores. Só que você não consegue pegar esses 14 indicadores e estudar para um determinado empreendimento. Eu tenho esse empreendimento aqui, eu vou estudar como eu posso aplicar sustentabilidade social, analisando as comunidades, analisando os trabalhadores, a mão de obra local. E aí, se der certo, eu vou e aplico para os outros. Só que não é assim. Cada caso vai ser um ambiente diferente, é o tipo de comunidade diferente. Você tem que estudar cada caso de acordo com a necessidade daquela população. Por isso também que ele se torna um pouco mais difícil de implementar. A falta de educação e conhecimento também e a resistência à mudança, porque a gente já está aí há séculos nesse ritmo de construção e vem aplicando um método que está dando certo. Mas não, está dando certo, a gente não vai investir caro para uma coisa que dá certo e correr o risco de não ter sucesso. Essas são algumas das barreiras que eu consegui encontrar. Como conclusão, a gente percebe claramente que o Brasil está com bom interesse sobre esse tema, que a sustentabilidade social na construção civil está ganhando destaque, e a crescente conscientização sobre a importância de considerar os impactos sociais, ao lado de aspectos econômicos e ambientais, é um sinal positivo de progresso na indústria. A gente também viu que já temos várias métricas para implementar essa prática, porém ainda não temos nenhum estudo prático que comprove realmente que de fato dê certo. Terceiro, as barreiras à implementação bem-sucedida da sustentabilidade são diversas. E aí a gente vê que tem a resistência à mudança, o alto custo, que foi o que passou no slide anterior. A gente consegue concluir também com o envolvimento da comunidade durante todo o ciclo de vida dos projetos de construção é fundamental, e não só durante a construção, desde a parte do planejamento, que se você escutar ali no início, vão ter menos impactos e provavelmente vai ser um empreendimento bem sucedido. E ainda há muito trabalho a ser feito, como a capacitação de mão de obra, conscientização pública e fortalecimento da colaboração entre todas as partes interessadas.
Aqui eu deixo algumas sugestões para pesquisas futuras, tendo como a primeira métodos matemáticos experimentais, que a gente está bem pobre sobre isso ainda. Aí propõe-se a realização de estudos comparativos das práticas de responsabilidade social em projetos que são realizados no Brasil em relação a outros países. E é importante também acompanhar o desenvolvimento de políticas públicas. Algumas pesquisas futuras podem analisar o impacto das políticas governamentais na promoção da sustentabilidade social. As referências que eu utilizei nesse trabalho. E é isso.